Talvez o ponto em que nós possamos debater mais a respeito da temática da extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador é o ponto que diz respeito à justa causa, ao justo motivo praticado pelo empregado. Por quê? Porque essa modalidade de extinção do contrato de trabalho autoriza também que o empregador proceda na despedida desse empregado, dessa vez obrigando ele a motivar, a dizer o porquê o empregado está sendo despedido e, por conta dessa motivação, isentando o empregador do pagamento de indenizações, tais como a indenização de 40% do FGTS e de outras parcelas trabalhistas, tais como o aviso prévio, as férias proporcionais, com uma certa discussão a respeito da aplicação da Convenção 132 da OIT e do 13º salário proporcional. Ou seja, nessa modalidade de extinção, o empregador, ele obriga-se juridicamente a motivar a extinção do contrato de trabalho e essa motivação deve estar necessariamente vinculado a uma conduta ilícita do empregado. Ou seja, nessa situação, o empregado dá causa, dá motivo, dá justificativa jurídico-fática para o empregador para que aquele contrato de trabalho seja extinto. Essa é a lógica das despedidas com justa causa. As despedidas com justa causa, elas não podem estar vinculadas a motivos técnicos ou a motivos financeiros ou a motivos econômicos da empresa. Não, as despedidas com justa causa, nós vamos ver logo na sequência, elas necessariamente estão vinculadas a motivos disciplinares do empregado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todas as situações que nós vamos examinar acerca da despedida com justa causa têm a ver, ou melhor, estão ligadas com o poder disciplinar que o empregador possui na relação de emprego. Imagino que vocês já tenham conversado isso com outros professores, ou seja, imagino que já tenham tratado da ideia de subordinação versus poder de comando do empregador. O que eu tenho para dizer para vocês a respeito dessa matéria, ou a respeito desse pequeno tópico que nós precisamos tratar aqui para compreender as justas causas, é que subordinação e poder de comando são as duas faces de uma mesma moeda, não é verdade? Num contrato de trabalho, numa relação de emprego, se nós visualizarmos esse contrato sob o ângulo do empregado, o que esse empregado vai estar enxergando? Ele vai enxergar o poder de comando do empregador atuando sobre ele, poder de comando que vai se subdividir em diversos subpoderes, nós podemos dizer assim, né? Por exemplo, o poder de orientar, de distribuir, de fiscalizar a prestação de serviços, né? O poder de baixar regulamentos, o poder disciplinar, que é esse que nos interessa, e finalmente aquele poder que nós chamamos de jus variandi, aquele poder que nós tratamos quando falamos das alterações do contrato de trabalho, aquele poder que o empregador tem de promover pequenas alterações no curso do contrato de trabalho, sem que essas alterações sejam consentidas pelo empregado e, por outro lado, também sem que elas causem prejuízos a esse empregado. Muito bem, se nós olhamos o contrato sob esse viés, sob esse ângulo, nós enxergamos, portanto, todo esse feixe de poderes que o empregador tem atuando na relação de emprego. Agora, se nós enxergamos a situação, o contrato de trabalho, a relação de emprego por um outro ângulo, ou seja, pelo ângulo do empregador, nós vamos encontrar do outro lado a subordinação do empregado. Vejam que são duas faces de uma mesma moeda, estão absolutamente ligadas essas duas figuras jurídicas, né, por uma mesma relação, por um mesmo vínculo. Mas muito bem, fechando essa pequena ideia, o que eu quero dizer para vocês é que na despedida com justa causa, nós enxergamos o aporte máximo de poder disciplinar que o empregador tem em uma relação de emprego. O poder disciplinar, como vocês sabem, é algo meridiano, algo comum, algo tranquilo, ele é subdividido em três categorias que vão ser utilizadas pelo empregador conforme a gravidade da falta disciplinar cometida pelo empregado. Para aquelas faltas mais leves ou faltas não repetidas, nós temos as advertências, que podem ser escritas ou podem ser verbais, elas não têm uma hierarquia entre elas, né? Uma advertência escrita não é mais leve, que uma advertência, é mais pesada que uma advertência verbal, na verdade,
Elas apenas se diferenciam pela faculdade que o empregador tem de documentar atos da relação de emprego, ou seja, se ele quiser documentar aquela advertência, ele a faz por escrito. Na sequência, temos as suspensões disciplinares, né, que não podem nunca ultrapassar o prazo de 30 dias, sob pena de serem consideradas ilegais. Na verdade, 30 dias é um prazo bem exagerado para uma suspensão disciplinar. Na prática, nós enxergamos suspensões por prazos bem menores, 1, 2, 3, 4, 5, quando muito, né? Não muito mais do que isso. E, por fim, a despedida com justa causa, que é aquela reservada para os atos mais graves ou para a repetição de atos, né, de um determinado empregado. Nós vamos voltar a essa temática do poder de punição, do poder disciplinar do empregador, quando nós examinarmos um dos requisitos específicos da justa causa, qual seja a gravidade ou a proporcionalidade. Nós vamos chegar lá logo na sequência, então eu prometo voltar com mais vagar a essa ideia de poder disciplinar do empregador. Por hora, o que nós temos que lembrar acerca de questões genéricas da despedida com justa causa dos empregados é que ela atinge não apenas os empregados não estáveis, mas também os empregados estáveis, ou seja, nenhum empregado no sistema jurídico brasileiro está protegido contra a despedida com justa causa, a despedida motivada por parte do seu empregador. Todos os empregados podem ser, digamos assim, alvo dessa modalidade de despedida, desde que, é claro, cometam as faltas que lhes estão sendo imputadas. Logo, também empregados estáveis, como gestantes, como empregados acidentados no trabalho, como membros eleitos da CIPA e dirigentes sindicais, estão sujeitos a essa modalidade de despedida. Entretanto, um pequeno alerta que nós devemos fazer quanto à situação especial do dirigente sindical é que ele, ao contrário das outras 3 situações que eu mencionei para vocês, de empregados estáveis, ele, dirigente sindical, possui uma estabilidade que nós podemos chamar de qualificada, ou uma estabilidade plena, ou uma estabilidade mais forte do que a dos demais empregados estáveis, por outros motivos. Por quê? Porque para o dirigente sindical, embora haja o cometimento de justas causas, o empregador deve necessariamente obedecer o rito, a ideia, a proposta do inquérito judicial para apuração de falta grave. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a estabilidade de um dirigente sindical é tão forte que, mesmo tendo ele, dirigente sindical, cometido uma justa causa, cometido uma falta grave, o empregador não pode de imediato dizer para esse dirigente sindical: você está despedido. Ele não pode, porque essa manifestação de vontade do empregador, sem a ajuda do Poder Judiciário, não tem respaldo jurídico. O empregador, para despedir com justa causa um dirigente sindical, precisa necessariamente do auxílio, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa palavra, mas não é bem assim que funciona, mas ele precisa do auxílio do juiz. O que ele precisa? Ele precisa ir ao Poder Judiciário, dizer os motivos pelos quais ele pretende despedir esse empregado e perguntar para o juiz: posso despedir esse empregado? Onde ele faz isso? Em uma ação chamada de inquérito judicial para apuração de falta grave, em que, obviamente, nós garantimos o contraditório para esse empregado se defender. A partir dessa ação, a sentença a ser dada pelo juiz ao final vai ser: pode despedir ou não pode despedir, esse é o resultado. Mas, no fundo, o que eu quero demonstrar para vocês é que o empregador não pode de imediato manifestar a sua vontade, ou seja, a sua vontade extrajudicial não tem efeitos jurídicos. Ou seja, se um empregador proceder na despedida com justa causa de um dirigente sindical sem o ajuizamento de um inquérito para apuração de falta grave, por mais grave que tenha sido a falta praticada por esse dirigente sindical, essa falta vai ser judicialmente anulada. Por quê?
Porque a despedida não obedeceu à forma exigida pela lei, à forma prevista na súmula 379. Em relação a outros estáveis, tais como, por exemplo, gestante, membro eleito da CIPA, acidentado do trabalho, o empregador pode, diante de uma justa causa, diante de uma falta grave cometida por esse tipo de empregado estável, ele pode chegar e dizer para o empregado, olha, você está despedido com justa causa, por quê? Porque se apropriou de um bem da empresa e não podia ter feito isso. Muito bem, essa despedida, a princípio, é válida, ou melhor, eu posso dizer assim, que juridicamente ela é válida e eficaz. Mas em relação a essas modalidades de estabilidade. Em relação ao dirigente sindical, nós não encontramos essa possibilidade de despedida imediata. Precisamos, portanto, do inquérito judicial para falta grave, para apuração de falta grave. Na despedida com justa causa, como eu mencionei para vocês, nós, digamos assim, reduzimos em bastante, né? Reduzimos o nível das indenizações que o empregador tem que pagar ao seu empregado e também dos direitos trabalhistas que o empregado tem, né? Na despedida com justa causa, o empregado não tem direito a receber o aviso prévio, a indenização de 40% do FGTS, o 13º salário proporcional e, com certas divergências jurisprudenciais, as férias proporcionais. Por que isso? Porque embora haja súmulas do TST estabelecendo que na despedida com justa causa o empregado perde o direito às férias proporcionais, por outro lado, há, de forma mais ampla e talvez um pouco mais genérica, há no nosso sistema a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho. Convenção essa que estabelece que as férias proporcionais são devidas em qualquer modalidade de extinção contratual. Claro, a redação da Convenção 132 da OIT não é tão direta, não é tão clara assim, tal como eu estou mencionando para vocês. Não, ela fala de uma maneira um pouco mais cifrada, né, que em determinados contratos de trabalho com duração superior a tal prazo, há o direito sempre do empregado a receber férias proporcionais. Quer dizer, é uma situação um pouco mais genérica e que nós podemos, em tese, aplicar a ideia da despedida com justa causa versus férias proporcionais. O que vocês têm que cuidar a respeito disso? É que, se estiverem entendendo pela aplicação da Convenção 132 da OIT a esses casos, estarão fatalmente decidindo contra a jurisprudência sumulada do TST sobre o tema. Portanto, nós temos essa divergência jurisprudencial, precisamos acomodá-la dentro do nosso sistema, existem juízes e desembargadores que entendem por essa aplicação da Convenção 132 da OIT de uma maneira irrestrita, ou seja, também nos casos de despedida com justa causa, e por outro lado, juízes e desembargadores, estes desse lado formam a jurisprudência majoritária, amplamente majoritária, é preciso dizer, a jurisprudência sumulada do TST, que dizem que não é cabível o pagamento de férias proporcionais na despedida com justa causa. O que resta ao empregado, portanto? O que ele tem direito a receber na despedida com justa causa? Quase nada. Por quê? Porque como ele cometeu a falta, como aquela falta é a ele imputável, ele não tem direito a indenizações, como eu já mencionei para vocês, e perde essa série de direitos trabalhistas que nós já mencionamos. Aqui ele tem direito, basicamente, aos dias em que trabalhou, naquele mês em que houve o cometimento da justa causa, ou em que se perfectibilizou a despedida, e as férias vencidas, né? O empregador, portanto, só precisa pagar ao empregado aquilo que o empregado juridicamente já adquiriu, já incorporou ao seu patrimônio. Férias vencidas é um exemplo dessa situação. Por quê? Porque o empregado já incorporou o direito às férias ao seu patrimônio jurídico. Ele só está esperando essas férias lhe serem concedidas, mas ele já tem direito a elas. Portanto, na despedida com justa causa, o empregado vai ter direito a essa parcela. E os salários,
Da mesma forma, o empregado já trabalhou naqueles dias, logo ele só está esperando o acúmulo de salário para que ele seja pago no mês seguinte. Se o contrato é interrompido no meio do mês, aqueles dias já trabalhados lhe devem ser pagos.